Inside of 4 or 5 years, most of you will be graduated if you are students of this university. Dentro de 4 ou 5 anos, a maioria de vocês, se vocês são universitários, estarão se formando. Inside of 15 years, dentro de 15 anos, you will begin to see that many of your hopes and dreams are not going to come true. Você verá que a maioria dos seus sonhos, suas expectativas não se tornarão realidade. Inside of 20 years, dentro de 20 anos, you will begin to see your beauty and your strength consumed. Você vai ver a sua beleza e a sua força consumida. Inside of 30 years, dentro de 30 anos, you'll be looking towards death. Você vai estar começando a olhar para a morte. Inside of 100 years, dentro de 100 anos, all of you will be dead. Todos vocês estarão mortos. You will be dead. Todos vocês estarão mortos. And memory of you on this planet will also die. E muitos, and the memory of you. E muitos em memória de vocês morrerão. This is your reality. Essa é a sua realidade. This may make you sad. Pode deixar você triste. This may cause depression. Pode gerar depressão. This may cause you to try to drive reality far from your mind. Isso talvez leve você a conduzir a realidade longe da sua mente. But no matter what you do, mas não importa o que você fizer, no matter what you achieve, não importa o que você alcançar, you will be dead. Você estará morto. And not only will you be dead, não somente você estará morto. Some of you, alguns de vocês, a few of you, alguns poucos de vocês, on dying you will stand in the presence of God. Ao morrer vão permanecer na presença de Deus. And you will hear, "Well done, my good and faithful servant." E vocês ouvirão, bem que vocês fizeram, muito bom, servo bom e fiel. Enter into the joy of your master. Entre no gozo do teu mestre. And some of you, e alguns de vocês, maybe most of you, talvez a maioria de vocês, will hear the most terrifying words that a human being could ever hear. Vão ouvir as palavras mais terríveis que um ser humano jamais poderia ouvir. Depart from me. Apartai-vos de mim. You worker of iniquity. Você praticante de iniquidade. These are the two destinies. Esses são os dois destinos. This is reality. Essa é a realidade. You can talk to me about all your academics. Você pode falar para mim de toda a sua vida acadêmica. You can talk to me about all your philosophy. Pode falar da sua filosofia. You can tell me how great your university is. Você pode falar de quão grande é a sua universidade. I have been in many of them. Eu já fui em muitas delas. And I have heard many philosophies. E eu já ouvi muitas filosofias. And many theories about life. E muitas teorias sobre a vida. And the existence and purpose of humanity. E a existência e o propósito da humanidade. But no one takes on this challenge. Mas ninguém aceita esse desafio. What can man do about death? O que o homem pode fazer em relação à morte? No one. Ninguém. Except a não ser Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus will not only make the difference in your life. Jesus não só faz a diferença na sua vida. He will make the difference in your eternal destiny. Ele vai fazer diferença no seu destino eterno. I'm not here to argue with you about the existence of God. Eu não estou aqui para falar com você sobre a existência de Deus. Because the Bible tells me. Porque a Bíblia me diz. That you know that God is. Porque que você sabe que Deus existe. It has been woven into the very fiber of your being. Isso foi colocado na fibra do seu ser. The Bible also tells me this. A Bíblia também me diz o seguinte. That God has written his law upon your heart. Que Deus escreveu a sua lei no seu coração. And he has given you a conscience. E ele deu a você uma consciência. So that you know you are wrong. Para que você saiba que você está errado. And all of this. Tudo isso has one purpose. Tem um propósito.
to drive you to the person of Jesus of Nazareth. Conduzir você à pessoa de Jesus de Nazaré. There is only one God Só existe um Deus. and only one mediator between God and man, E só um mediador entre Deus e os homens. the man Christ Jesus. O homem Jesus Cristo. He is Ele é your only hope. a sua única esperança. And before we get to our text, Então antes de a gente chegar no texto que a gente vai ler, I want to ask you eu gostaria de perguntar a to look você, around at your world. a olhar ao redor no seu mundo. Young people, this is very hard for you E jovens, isso aqui é muito difícil para vocês. because we have come to despise history. Porque a gente despreza a história. And so we cannot understand where we stand. Então a gente não sabe exatamente onde é que a gente está, que lugar a gente ocupa nessa You've história. come to believe that wisdom was born with you, Você às vezes crê que a sabedoria nasceu com você, that it will die with que you, vai morrer com você, that you are the generation that will turn things que around. você é a geração que vai virar o mundo de cabeça para baixo. I plead with you, E eu estou implorando a vocês, study history. estudem história. You will find that you are wrong. Você vai descobrir que vocês estão errados. Every generation has said the same thing. Toda geração pensa a mesma coisa. And the world goes farther and farther into moral E o decline. mundo parece que prossegue para mais e mais declínio moral. So that now you live in a world De tal forma que você agora vive num mundo that kills beauty, que mata beleza, that slaughters babies, que mata bebês and rejoices in its sin. e se regozija no seu pecado. Even if other pagan generations could rise up from the dead, Mesmo se outras gerações pagãs pudessem surgir dentre os mortos, even if we could bring back the great philosophers from Greece, mesmo se nós pudéssemos trazer de volta os grandes filósofos da Grécia, even the thinkers among the tribes of South America, mesmo os pensadores nas tribos da América do Sul, they would all rise up against you eles todos se voltariam contra vocês and say that there's nothing new under the sun. e diriam: não há nada novo debaixo do sol. And in the same way that all their dreams perished, E na mesma forma como todos os sonhos deles pereceram, so will yours. os seus também perecerão. And in the same way that your culture seeks to make a world without God, E da mesma forma como a sua cultura tenta fazer um mundo sem Deus, you will fail just like them. você vai falhar igual a eles. This world was made for God, Esse mundo foi feito para the Deus, God of Scripture. o Deus da Escritura. And He has imprinted Himself over everything. E Ele já colocou o seu molde em todas as coisas. And the reason you cannot see it E a razão pela qual você não vê is because you do not want to see é it. porque você não quer ver. Why do you not want to see E it? por que você não quer ver? I'm going to share with you right now Eu vou compartilhar com vocês agora the most terrifying news, the most terrifying truth in all of a Scripture. verdade mais terrível de todas as Escrituras. I mean, it is, to the thinking man, Para o homem pensante, the most terrifying thing that is written in the Bible. é a coisa mais aterrorizante já escrita na Bíblia. Are you ready? Vocês estão prontos? Here it is. Aqui está. God Deus is good. é bom. Now, some of you Alguns de vocês are thinking, estão pensando assim: and what's the problem with that? e qual é o problema com isso? I mean, we would want an omnipotent deity to be good. A gente quer que uma divindade onipotente seja boa. You say to yourself, that doesn't terrify me. Você diz assim: isso não me deixa com medo. That does not terrify you because the dullness of your mind and heart. Isso não deixa você amedrontado porque a sua mente e o seu coração estão amortecidos. Why is it terrifying that God is good? Por que é aterrorizante que Deus seja bom? Because you're not. Porque você não é. You're not good. Você não é bom. So what does a moral God Então o que um Deus moral do with someone like you? faz com alguém como você? If I could take out your heart right now Se eu pudesse tomar o seu coração agora
And I could put every thought you've ever had on a DVD. E se eu pudesse colocar todo o pensamento que você já teve num DVD, And I could show that DVD here tonight on this screen. e eu pudesse colocar o DVD aqui nessa tela aqui atrás, You would run out of this building and you would never show your face here again. você correria para fora desse lugar e você nunca mais viria para cá. Because you have thought things so wicked, Porque você já pensou coisas tão feias. you cannot share them with your closest Você friend. não pode compartilhar com o seu melhor amigo. So what does a good God do with someone like E you? o que um Deus bom faz com gente como você? You have committed idolatry. Você já cometeu idolatria. You have made your own gods. Você já fizeram o seu próprio Deus. You have lusted Você já teve lascívia. and treated other people secretly as an object of your desire. E já tratou pessoas secretamente como objeto do seu desejo. You've even betrayed friends, Você até traiu amigos, family. família. You're the cause of the wars Você é a causa das and the guerras poverty e a pobreza and all the other problems put together. e todos os problemas colocados juntos. What does a good God do with people like you? O que um Deus bom faz com gente como você? That is what the scriptures are all about. É disso que fala as Escrituras. And if you'll turn with me for just a second to Romans chapter 3. Se você for comigo para Romanos capítulo 3, Paul says in verse 23, Paulo fala lá no verso 23. for all have sinned and fall short of the glory of God. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Does that make you afraid? Será que isso deixa você amedrontado? Again, if it does not, Novamente, se não deixa, you can attribute that to the dullness of mind. então você pode atribuir isso à mente amortecida. You see, when you sin, Tá, sabe, quando você peca, you're not sinning against some mayor of a small village. você não está pecando contra um prefeito de uma vila pequena. You're sinning against the creator and sustainer of all life. Você está pecando contra o Criador e o sustentador de toda a vida. You're sinning against the Lord of glory, Você está pecando contra o Senhor da glória, the God who is deserving of all righteous o affection. Deus que merece todas as afeições corretas. For this reason, Por essa razão, if on the day of judgment God condemns you, se no dia do juízo Deus condena você, all of creation will applaud him for his righteousness. toda a criação vai aplaudi-lo pela justiça dele. Let me put it this way. Deixa eu colocar da seguinte maneira. On the day of creation, No dia da criação, God stands there. Deus está lá. He commands the stars Ele ordena as estrelas to put themselves in certain places, em colocarem-se nos seus devidos lugares. and they run to obey. E elas correm para He obedecer. tells planets to move in certain orbit, Ele fala para os planetas girarem em certa órbita. and they worship him. E eles o adoram. He tells mountains to be lifted up. Ele fala para as montanhas se levantarem. He looks at the great sea and he says, you will come no further. Ele fala para o grande mar, você não vai passar daqui. And they all obey him. Todos o obedecem. He tells you to come, Ele fala para você vir. and you say no. E você diz não. All have sinned. Todos pecaram. I know what your generation believes, Eu sei o que a sua geração crê. because the generation preceding you believed the same, Porque a geração antes de você pensava a mesma coisa. and the one preceding you believed the same. E a anterior pensava a mesma coisa. You know all those wars we fought to end all wars? Sabe aquelas guerras que nós batalhamos para acabar com as guerras? The 19th and 20th century was going to be the new age. Os séculos 19 e 20 seriam uma nova era, novo peace. período de paz, Morality. de moralidade. But we find ourselves sinking further and further into evil. Mas a gente se vê afundando cada vez mais It na is maldade. because all have sinned. É porque todos pecaram. And why have they E sinned? por que eles pecaram? Because there is born inside of us Porque isso nasce com eles. a nature Uma natureza that is radically depraved. que é radicalmente depravada. I know what other people say. Eu sei o que as outras pessoas I've dizem. read their books. Eu já li os livros The deles. problem O is, problema é o when you seguinte: test their theories about the goodness of man, quando você testa as teorias deles sobre a bondade dos homens, it never proves true in reality. nunca se faz verdadeira na realidade, de fato. Let's take a 3-year-old child. Vamos pegar uma criança de 3 anos. Let's set him right here. Vamos colocá-la aqui. Let's give him every possible good toy on this planet. Vamos colocar todos os melhores brinquedos ao redor dele. Let's discern the toys that he most loves. Vamos
perceber quais os brinquedos que ele mais gosta. And let's discern the one that he most hates. E aqueles que ele detesta, os brinquedos que ele And não let's gosta. give him that toy. E vamos dar os brinquedos para He ele. hates it and throws it away. Ele não suporta e joga Let's fora. give it to him again. Vamos dar para ele de novo. He hates it and throws it away. Ele odeia e joga de novo. But I can make him love that toy. Mas eu consigo fazê-lo amar aquele All I have to brinquedo. do Tudo que eu tenho que fazer is bring another 3-year-old in the room. é trazer outra criança de 3 anos de Set idade. that 3-year-old in front of that E first colocar um child. outro menino de 3 anos de idade ali na frente dele. And then I hand that second child Aí eu coloco para aquela segunda criança the toy that the first child did not want. o brinquedo que a primeira criança não queria. And at that moment, E naquele momento, World War III. Guerra Mundial, Terceira Guerra wants Mundial. his toy. Ele ama aquele brinquedo. Now, many of you may be sort of skeptical. Talvez alguns de vocês sejam meio céticos. I know the argument. Eu sei o argumento. I know the things back and forth on evolution and Eu creationism. sei aquilo que se fala sobre evolucionismo, criacionismo. I know the social Eu theories. sei as teorias sociais. But no one really wants to deal with this. Mas ninguém quer lidar com isso. With the reality of how we are. Com a realidade de como nós somos de verdade. We are not made wrong by the environment around us. Nós não somos feitos maus por causa do ambiente que nos cerca. The environment around us is morally polluted. O ambiente ao redor de nós, ele é moralmente And poluído, it flows out of us. mas ele provém de nós. Some scholars have said that man only has one problem: Alguns acadêmicos dizem que o homem só tem um problema: sin. pecado. Secular philosophers would say man himself. Os filósofos seculares diriam o próprio homem. But man himself would not be the problem Mas o próprio homem não é o problema, if it wasn't for the sin within him. porque se não fosse o pecado dentro dele. But I would tell you this: Mas eu diria para você o seguinte: man has two problems, o homem tem 2 problemas. and we're going to address those. E a gente vai falar dos 2. The first problem is this: O primeiro problema é o seguinte: the judicial condemnation of God because of sin. a condenação judicial de Deus por causa do pecado. And secondly, Em segundo lugar, the power of sin in daily life. o poder do pecado na vida diária. This is the core of every malady on our planet. Isso aqui é o cerne de todo mal no planeta. Yet all those secular books you read, Todos aqueles livros seculares que você lê, not only do they not have a solution, não somente não tem a solução, they can't even properly describe the problem. ele nem sequer consegue descrever apropriadamente o problema. But when you read the Bible, Mas quando você lê a Bíblia, you find that the emperor has no clothes. você descobre que o imperador não tem roupas. That man's problem Que o problema do homem is man. é o homem. We are wrong. Nós estamos errados. And because God is good, E porque Deus é bom, that puts us in a terrible predicament. isso nos coloca numa situação terrível. Now I want to give you from this text Eu quero dar a vocês, a partir desse texto, literally what the entire gospel is about. literalmente do que fala todo o Evangelho. In fact, it's what the entire Bible is about. Na verdade, é o que trata em toda a Bíblia. The entire history of redemption is about, Toda a história da redenção é sobre isso. and it's found in verse 26. E encontrado lá no verso 26. Paul has a phrase here Paulo tem uma frase aqui, regarding God, em relação a Deus. and I'm going to put it in the form of a question. E eu vou colocar na forma de uma pergunta. It's the greatest problem in the Bible. É o maior problema na Bíblia. How can God be just Como é que Deus pode ser justo and yet justify the wicked? e ainda assim justificar o ímpio? That is the greatest problem in the Bible. Esse é o maior problema na Bíblia. Let me put it this way. Vou colocar da seguinte maneira: If God is just, se Deus é justo, how can he cover sin? como é que ele pode cobrir o pecado? How can he forgive it? Como é que ele pode perdoá-lo? Will not the judge of all the earth do right? Será que o juiz de toda a terra não fará o que é correto e justo? Think about it. Pensa nisso. Let me show you an example. Go with Deixa eu me mostrar para vocês um exemplo. to the book of Exodus. Vá para o livro de Êxodo. Go to chapter 34. Vá para o capítulo 34. God is coming down on the mountain and showing himself to Moses. Deus está lá na montanha, descendo e falando com Moisés, se mostrando a Moisés. And God proclaims who he is. E Deus proclama quem ele é.
In chapter 34, No capítulo 34, verse 6, verso 6. it says, Then the Lord passed by in front of him, Moses, and proclaimed, E- the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin, yet he will by no means leave the guilty unpunished. Verso 6, e passando o Senhor por diante dele, isto é, Moisés, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Do you see the problem? Você vê o problema? Let me point it out to you. Deixa eu apontá-lo para você. Verse 7, Verso 7, he keeps loving kindness for thousands. ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. He forgives iniquity, transgression, and sin. Ele perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado. That means he forgives all types and kinds of sin. Significa que ele perdoa todo tipo de pecado. He forgives sin. Ele perdoa pecado. And yet the next phrase, E aí a próxima frase yet he will by no means leave the guilty unpunished. diz que ele não inocenta o culpado. What does that mean? O que isso significa? How can God proclaim himself as one who forgives all sin, Como é que Deus pode se proclamar como aquele que perdoa todo tipo de pecado? and yet at the same time he declares that he will not leave any guilty unpunished? E ao mesmo tempo ele declara que ele não deixará o culpado por ser como se fosse inocente. So you come to God with all your sin, Então você vem a Deus com todo o seu pecado and you hear this wonderful e news. você ouve essa notícia maravilhosa He forgives all transgression, iniquity, and sin. e ele perdoa todo tipo de iniquidade, de pecado. And you say there's hope. E aí você fala assim, tem esperança. But then the next phrase Mas aí a próxima frase destroys your hope, acaba com a sua esperança. because he says he will not let the guilty go unpunished. Porque ele não inocenta o culpado. How can God pardon Como é que Deus pode perdoar and at the same time punish? e ao mesmo tempo punir? How can he be a justifier of the wicked Como é que ele pode ser um justificador do ímpio and yet be just and judge the wicked? e ao mesmo tempo ser justo e julgar o ímpio? Now let's look at just a verse that illustrates this problem. Vamos olhar um verso que ilustra esse Go problema. to Proverbs 17, Vá para Provérbios 17, verse 15. verso 15. He who justifies the wicked and he who condemns the righteous, both of them alike are an abomination to the Lord. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Now listen to what it's saying. Ouça o que está dizendo. God's word, A palavra de Deus. and it cannot be broken. E não pode ser quebrada. He's saying this. Ele está dizendo o seguinte: Anyone qualquer um who justifies a wicked man que justifica um homem ímpio is an abomination before God. é uma abominação perante Deus. And yet in Romans 3, E em Romanos 3, God himself o próprio Deus says that he justifies wicked men. diz que justifica o homem ímpio. How can this be? Como é que isso pode acontecer? Let's even go farther. Look in Romans chapter Vamos um pouco mais 4, longe, Romanos capítulo 4, verse 7. verso 7. Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Only corrupt judges cover sin. Só juízes corruptos cobrem pecados. How can God be just Como é que Deus pode ser justo and cover sin? e cobrir pecado? How can he pardon all kinds of sin Como é que ele pode perdoar todo tipo de pecado and yet declares he will judge all the wicked? e dizer que vai julgar todo tipo de ímpio? How can God tell earthly authorities Como é que ele pode dizer, Deus dizer às autoridades terrenas, that if they justify wicked men, que se eles justificarem homens ímpios, they are an abomination before him? eles são uma abominação perante ele? And yet God declares that he himself justifies wicked men. E aí ele mesmo diz que ele justifica homens ímpios. Let's summarize the problem in an illustration. Vamos resumir o problema com uma ilustração. Let's say that you leave here tonight. Vamos dizer que você saia daqui hoje, You go back to your home. você volta para sua casa You find your entire family slaughtered on the floor. e você encontra a família inteira morta na sua The casa. murderer is standing over them. E lá quem matou tá lá na sua frente. You capture him and tie him up. E você pega ele e amarra ele. The police take him away. A polícia o leva.
A few months later, he appears before the judge for his sentencing. Em algum tempo depois, esse assassino aparece diante do juiz para a sentença. And the judge says, I am compassionate and forgiving, Aí o juiz fala assim: eu sou compassivo e perdoador, slow to anger, e sou tardio em irar-se, full of loving kindness. cheio de misericórdia. I pardon you. Eu te perdoo. You're free. Você está livre. How are you going to Como é que respond? você vai responder? You are going to write the president. Você vai escrever para o presidente. You're going to call the TV station. Você vai chamar a televisão, canal de You're televisão. going to gather your family to protest. Você vai juntar sua família para protestar. Because there is a judge Porque existe um juiz who does not do justice, que não faz justiça, who pardons the wicked. que perdoa o iníquo. You will declare that he is more evil than the very men he sets free. E você vai dizer que ele é mais mal do que as pessoas que ele liberta. And because of that, he ought to be removed. E por causa disso ele tem que ser removido. So how can God Então como é que Deus be just pode ser justo and the justifier of the wicked? e o justificador do ímpio? How can he pardon Como é que ele pode perdoar while at the same time condemning? e ao mesmo tempo condená-lo? That is the question of the Christian faith. Essa é a resposta da fé cristã. And no other religion asks it. E nenhuma outra religião faz essa pergunta. Why? Por quê? Because all other religions have a low view of God Porque todas as outras religiões têm uma visão baixa sobre quem Deus é. and an extremely high view of man. E eles têm uma visão muito elevada de si próprios. But the Bible says no. Mas a Bíblia diz não. God is holy, holy, holy. Deus é santo, santo, santo. Isn't it your great complaint? Não é a sua grande reclamação? I mean, when I speak on university campuses, Quando eu falo nos campos de universidade, it's amazing. é incrível The unthought hypocrisy. a hipocrisia impensada. Because I will speak about the law of God, Porque eu vou falar da lei de Deus. and people will say, I don't have to obey it. E elas dizem assim: eu não tenho que obedecer. I choose not to. Eu escolho não obedecer. It's not for me. Não é para mim. And God has no right to condemn E me. Deus não tem direito de me condenar. But then a half an hour later in my lecture, Mas meia hora depois, na minha palestra, I begin to talk about the corruption of governments eu falo da corrupção do governo and the corruption of corporations e a corrupção das corporações and the people who starve to death because of their corruption. e as pessoas que começam a se tornam famintas por causa da corrupção deles. And the same students rise up Aí os mesmos alunos se levantam. and say, if there's a God, Se há um Deus, why doesn't he stop them? por que ele não para essas Why pessoas? doesn't he judge them? Por que não julga essas You pessoas? don't want him to judge you. Você não quer que ele julgue você. He has no right to judge you. Ele não tem razão para julgar você. But you say you won't even believe in him Mas você diz que nem crê nele, unless he judges everyone a não else. ser que ele julgue todos os outros. The question is, A pergunta é a seguinte: how do we solve this problem? como é que a gente resolve esse problema? There is only one answer. Só tem uma resposta: The person of Jesus Christ. pessoa de Jesus Cristo. Look what it says in Veja o que verse, diz. in verse 24. No verso 24, Speaking about the believer, falando do descrente, the one who has truly trusted in Christ. aquele que verdadeiramente confiou He em, has been desculpa, justified. o crente que realmente confiou em Jesus Cristo. What does justified mean? O que significa ser justificado? It is a legal or forensic term. É um termo legal, forense. The person who forsakes all his trust in his own merit A pessoa que abandona todo tipo de confiança no seu próprio mérito and trusts in Christ. e confia em Cristo. That person hears a legal declaration from the throne of God. Essa pessoa ouve uma declaração legal vinda do trono de Deus. God declares that person to be right with him. Deus declara aquela pessoa estar sem dívida para com ele. And E God treats that person as right with him. Deus trata aquela pessoa como sendo reta com Now ele. look what it says. Veja o que diz. That through faith in Christ we are justified as a gift by his grace. Fala que sendo justificados gratuitamente por sua graça. Now, this phrase here, as a gift, Essa palavra aqui, gratuitamente, ou como uma dádiva, it comes from the Greek word dorian. vem da palavra grega doian. It's used in another place in the book of John. É usado num outro lugar em João. Speaking of Jesus, the scriptures say Falando de Jesus, as escrituras dizem, they hated him without a cause. eles odiaram a Jesus sem causa.
Jesus Sem never motivo. gave anyone a cause to hate him. Jesus nunca deu motivo para ser odiado. The same meaning is here. O mesmo sentido aqui. God declares men right with him, Deus declara os homens corretos perante Ele, although they never gave him a cause to do so. embora os homens nunca tenham dado motivo para Ele fazer isso. The only thing you've ever given God a reason to do O único motivo que você já deu para Deus fazer alguma coisa is condemn you. é para condenar você. But God has justified those who believe in Jesus, Mas Deus justificou aqueles que creem em Jesus, though they gave him no cause to do so. embora eles não deram motivo para Deus fazer isso. If I'm ever teaching a comparative religion class, Se em algum momento eu for ensinar uma classe sobre religião comparada, you want to take my class. você quer fazer essa aula comigo? And here's why. Eu vou dizer por quê. I reduce everything down to two religions. Porque eu reduzo tudo a duas religiões. Because there are only two religions. Só existem dois tipos de religião. A religion of works Uma religião de obras and a religion of grace. e uma religião de graça. All the other religions in the world Todas as outras religiões do mundo are religions of works. são religiões de obras. Do this Faça isto and God will do that. e Deus vai fazer aquilo. We come before someone of the Muslim faith. A gente chega para alguém que é da fé islâmica. If you died right now, where would you go? Se você morrer agora, onde você vai? If he is true Muslim, he won't have security. Se ele é um verdadeiro islâmico, ele não vai ter segurança. But he might say, I'm going to paradise. Mas ele pode dizer que eu vou para o paraíso. Why? Por quê? Because I'm a righteous man. Porque eu sou um homem correto. I've read the Quran. Eu li o Corão. I've done the alms. Eu dei as esmolas. I've made the pilgrimages. Eu fiz as peregrinações. I say my prayers. Eu faço minhas I orações. am a righteous man. Eu sou um homem correto. You come to an Orthodox Jew. Você chega para um judeu ortodoxo. If you died right now, where would you go? Se você morrer agora, para onde você vai? To paradise. Ele vai dizer para o paraíso. Why? Por quê? I love the Torah. Porque eu amo o Torá. I love the law of God. Eu amo a lei de Deus. I obey the commandments. Eu obedeço os mandamentos. I am a righteous man. Eu sou um homem justo. You come to the Christian, Você chega para o cristão, the genuine Christian. cristão genuíno. Because in the United States Porque nos Estados Unidos and Brazil, e no Brasil, most who declare themselves to be a Christian maioria dos que se declaram cristãos are not Christian, não são cristãos. even in the evangelical church. Mesmo nas igrejas evangélicas. But you come to the true Christian Mas você chega para o cristão verdadeiro. and you say, sir, if you died right now, where would you go? Você diz para ele assim: se você morrer agora, para onde você vai, Senhor? And the man responds, E aí o homem responde: to heaven. para o céu. Why? Por quê? In sin did my mother conceive me, and in sin was I brought forth. Porque em pecado me concebeu minha mãe, e em Ai. iniquidade eu fui trazido à vida. I have gone astray from the womb. Eu me desviei desde a concepção. I have violated every commandment of my God. Eu já violei todos os mandamentos do meu Deus. And I deserve condemnation. E eu mereço condenação. At this moment you stop him. Nesse momento você fala assim: peraí, Sir, I don't understand. Senhor, não estou entendendo. The others I can understand. Os outros eu entendo, But you, mas você, they're going to heaven based upon their virtue and their merit. eles estão indo para o céu baseado na sua virtude, no seu merecimento. How are you going E there? como é que você vai para lá? He says, based upon the virtue and merit of another. Ele fala baseado na virtude e no merecimento de outro. Jesus Christ, my Lord. Jesus Cristo, meu Senhor. You see, here's what I mean by a high view of man and a low view of O God. que eu quero dizer com uma visão elevada do homem e uma visão baixa de Deus? You honestly think you're good? Você honestamente pensa que você é bom? I've already said that if your sins were exposed before us, Eu já disse para você que se os seus pecados fossem expostos, you'd never show your face here você again. não viria para cá mostrar você mesmo, seu rosto, jamais. And yet you know that we're just like you. E nós sabemos que todo mundo é igual. And still your shame is great. E ainda assim a sua vergonha é grande. How would you stand before a holy God? Como é que você ficaria diante de um Deus santo? Have you not read of Adam? Você já não leu sobre Adão? How many times did he sin? Quantas vezes ele pecou? He sinned once. Ele pecou uma And the vez. entire universe was cast into destruction and E condemnation. todo o universo foi lançado em destruição e condenação. You have sinned more times than you can calculate. Você pecou mais vezes do que você consegue calcular. Do you really think you're good? Você realmente pensa que você é bom? How wrong you are. Como você está errado? Now here's the problem. Agora o problema é o seguinte: We still haven't answered the question. a gente não respondeu a pergunta. How can a just God Como é que um Deus justo forgive men pode perdoar pessoas and still be just? e ainda assim ser justo?
We have two words in verse 24 and 25 that answer this question. Nós temos duas palavras aqui nos versos 24 e 25 que respondem essa pergunta. Being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redemption. Redenção It refers to a price being paid diz respeito a um preço pago to liberate a captive or a slave. para libertar um cativo ou um escravo. You and I are the captive, we're the slave. Nós somos os cativos, nós somos os escravos. But do not think that that means you're a victim. Mas não significa que você é uma vítima. You're a captive and a slave because you're a rebel Você está cativo e você é um escravo porque você é rebelde and a lawbreaker. e um transgressor da lei. The ones being redeemed are men. Aqueles que estão sendo libertados são homens. The one paying the price is Jesus Christ. Aquele pagando o preço é Jesus Cristo. The price that he pays is his own life. O preço que ele paga é a sua própria vida. But who does he pay? Mas para quem que ele paga? There has been a heresy that has existed for many centuries Tem havido uma heresia que existe há muitos séculos, that somehow the devil held us captive de que Satanás é que nos mantém cativos and Christ paid him. e Cristo paga a ele. That is not true. Isso não é verdade. That is heresy. Isso é heresia. Well, then to whom was the payment made? Então, para quem que foi feito esse pagamento? It was made to God, Foi feito para Deus, and specifically especificamente to the justice of God. para a justiça de Deus. Now let me explain to you something about God. Deixa eu explicar alguma coisa sobre Deus para você. Have you heard sermons about the love of God? Você já ouviu sermões sobre o amor de Deus? Have you ever heard sermons about the hatred of God? Você já ouviu sermões sobre o ódio de Deus? Those aren't quite as popular, Esses não são tão populares, but they are just as biblical. mas eles são tão bíblicos quanto. Psalms 5:5. Salmo 5:5. God hates all those who do wrong. Deus odeia todo aquele que pratica o mal. Throughout the scriptures, Durante no decorrer das escrituras, God's anger burns against the wicked. a ira de Deus queima contra o ímpio. But why? Mas por quê? Because he's good. Porque ele é bom. You say, well, I don't believe that. Você diz assim, eu não creio nisso. I don't think it's right. Eu não acho que isso é If correto. God is loving, he's not going to be Se angry. Deus é amoroso, ele não pode ficar irado. He's not going to hate. Ele não vai odiar. How dare you Como é que você ousa falar isso? reserve a right for yourself Reservar um direito para você mesmo and refuse God that right? e recusar a Deus esse direito. You read the newspaper. Você lê o noticiário, o jornal. You hear about a little 10-year-old girl that's been kidnapped by a pervert. Você ouve falar de uma garota de 10 anos que foi capturada por um homem perverso, um homem pervertido. He's kept her in a barn for 4 years E ela mantém ele mantém ela 4 anos num celeiro and abused her and abused her. e abusa ela sequencialmente. Finally kills her. Finalmente ele mata And her essa body is moça. discovered. E o corpo dela é descoberto. And you read about it in the E newspaper. você lê no noticiário, lê no jornal. And when you read E it, quando você lê, are you apathetic? você fica apático? What kind of monster are you? Que monstro que você é? Are you neutral? Você fica neutro? No, if you have any No. decency at all. Se você tem qualquer decência em você mesmo, If there's any sense of righteousness in you, se tem qualquer senso de justiça dentro de você, you burn with você anger. fica irado. Not because you're evil, Não porque você é mau, but because you're good. mas porque você é bom. This is wrong. Isso é errado. You hate it. Você odeia isso. People tell me God cannot hate because God is love. As pessoas dizem assim para mim, Deus não pode odiar porque Deus é amor. I tell you no, God is love, therefore he must hate. Eu digo, não, é o contrário. Deus é amor, é por isso que ele tem que odiar. God loves the Jews, Deus ama os judeus. so he hated the Holocaust. Então ele odiou o holocausto. God loves babies, Deus ama bebês. so he hates abortion. Então ele odeia aborto. Do you see? Você percebe? You cannot throw out the righteousness of Você God não pode jogar fora a justiça de Deus without turning God into a Hitler. sem tornar Deus um Hitler. He is righteous, Ele é justo and his righteousness burns against the evil. e a sua justiça queima contra o ímpio. But his love is of such a nature Mas o amor dele tem uma natureza tal that he can work for the redemption que ele pode trabalhar para a redenção even of the objects of his hatred. até daqueles que são objetos da sua ira. And so that's what God does. E é isso que Deus faz. With one hand, Com uma mão, he holds back his wrath against you. ele segura a sua ira contra você. And with the other hand, he calls you to come. E com a outra mão ele chama você para vir. But one day, Mas um dia,
both hands will be withdrawn, ambas as mãos serão retiradas. and men will be consumed by the wrath of God. E homens serão consumidos pela ira de Deus. But we still haven't answered the question. Mas a gente não respondeu a pergunta ainda. How can a just God Como é que pode um Deus justo offer forgiveness oferecer perdão to the wicked para o ímpio and still be just? e ainda assim ser justo? Verse 25. Verso 25. Whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Mark this word, propitiation. Marque essa palavra aqui, propiciação. Liberals have tried to rip it out of the scriptures Alguns liberais tentam tirar essa palavra das escrituras, because it is the core of the gospel. porque ela é o cerne do evangelho. What is a propitiation? O que é propiciação? It is a sacrifice É um sacrifício which satisfies the demands of God's righteousness que satisfaz as exigências da justiça de Deus and appeases the wrath of God. e apazigua a ira de Deus. And this is what Christ did on E Calvary. é isso que Cristo fez no Calvário. Think about it. Pensa nisso. I have heard evangelists say this. Eu já ouvi evangelistas dizer assim: Instead of being just with you, ao invés de ser justo com você, God has been loving. Deus foi amoroso. They don't teach classical logic anymore Eu in acho que eles não university, do ensinam they? lógica para essas pessoas mais. Because I have to then suppose that Porque eu tenho que God's supor love is unjust. que o amor de Deus não é justo, é injusto. God cannot take one of his attributes and hide it behind his back. Ele não pode pegar um dos seus atributos e esconder atrás das suas costas. When we say in theology that God is perfect, Quando a gente diz na teologia que Deus é perfeito, it means that all his attributes exist in harmony. é que todos os seus atributos existem em harmonia. And he does not deny one in order to exalt the other. E ele não nega um para exaltar o outro. My dear friend, you want a just God, Meu querido, você quer um Deus justo. an omnipotent deity that was not just. Uma divindade onipotente que não fosse justa Would be like having a cosmic Hitler with unlimited power. seria como ter um Hitler cósmico com poder ilimitado. But you don't want God to be just. Mas você não quer que Deus seja justo, Because then what does he do with you? porque o que ele faz com você? That's the problem. Esse é o problema. Christ is the answer. Cristo é a resposta. On Calvary, No Calvário, Christ was lifted up according to the foreordained plan of God. Cristo foi levantado de acordo com o plano pré-determinado por Deus. Having lived a perfect life, Tendo vivido uma vida he perfeita, goes to the cross as a man. ele vai para a cruz como um homem. And on the cross, E na cruz, all the wrath of God is poured out on him. toda a ira de Deus é colocada sobre ele. And when he E died, quando ele morre, he paid. ele paga. He satisfied justice Ele satisfez a justiça for God's people. pelo povo de Deus. He appeased God's wrath for God's people. Ele apaziguou a ira de Deus pelo povo de Deus. And now God can freely forgive the wicked E agora Deus pode perdoar livremente o because ímpio, he himself paid the price. porque ele próprio pagou o preço. All of it done within him. Tudo feito nele. God, Deus, our Savior. nosso Salvador. Now I want you to think about something. Quero que você pense em uma coisa. Most people have such a superficial view of the cross. Tem pessoas que têm uma visão tão superficial da cruz, Jesus is hanging on the cross. que Jesus está lá pendurado no madeiro. He cries out, my God, why have you forsaken Aí ele me? fala: Deus meu, por que me desamparaste? You know all those tracts that we have, gospel tracts? Sabe aquelas músicas? You mean music? No, tracts, folhetos. Ah, sim. Sabe aqueles folhetos que nós temos da cruz? And on one side we say, there's God, E aí de um lado do folheto a gente diz: tem Deus and he's holy. e ele é santo. And there's man, Aí está o homem and he's a sinner. e ele é um pecador. And there is a great separation. Aí tem um grande vão. How do you think that separation is going to be closed? Como é que você acha que essa separação vai ser fechada? Someone must take our place. Alguém tem que tomar o nosso lugar.
and suffer the separation of God. e sofrer a separação de Deus. My God, why have you forsaken me? Meu Deus, por que me desamparaste? Comes from Psalms 22, Vem do Salmo 22, where he makes this argument. onde ele faz o seguinte argumento: There's never been a time in the history of your covenant people nunca houve um tempo na história do povo da aliança that they cried out to you and you did not answer. em que eles clamaram e o Senhor não ouviu. But I hang here on this tree. Mas eu estou aqui pendurado nesse madeiro. Why have you forsaken Por que me? que o Senhor me desamparou? Then he answers, Aí Deus responde: because you are holy porque o Senhor é santo. and I am E a eu- worm. Eu sou um verme. The Bible tells us A Bíblia nos diz, in 2 Corinthians chapter 5, verse 21, em 2 Coríntios 5:21, that he who knew no sin que aquele que não conheceu o pecado was made sin on our behalf. foi feito pecado em nosso Now, lugar. what does that mean? O que isso significa? Does that mean that when Christ was on the cross, Significa que quando Cristo estava na cruz, that he somehow devolved and became evil? que ele de certa maneira desenvolveu e se tornou mal? Did he become morally corrupt on the tree? Será que ele se tornou moralmente mal no madeiro? Absolutely É not. claro que não. He was still the spotless lamb. Ele ainda era o cordeiro sem mancha. Well, then what happened? Então o que aconteceu? Do you remember what I said justification was? Você lembra que eu disse que era justificação? The believer believes in Christ, O crente crê em Cristo. and God declares that believer to be right with him, E Deus declara aquele crente como justo perante Deus. and he treats him as right with him. Trata esse crente como se ele fosse uma Listen pessoa to me. justa. Ouça o que eu vou dizer. On the cross, Na cruz, God imputed our sin to his son. Deus imputou o nosso pecado ao seu filho. He legally declared his son to be guilty, Ele legalmente declarou seu filho como sendo culpado. and he treated him as guilty. E tratou a ele como se fosse culpado. One of the great Puritans, John Flavel, Dos grandes puritanos chamado John Flavel, he writes a beautiful thing, a dialogue between the father and the son, ele escreve lindo diálogo entre o pai e o filho, where the son tells the father, I will interpose for this people. onde o filho diz ao pai: eu vou intermediar para esse povo. And the father answers him E aí o pai lhe responde and says this, e diz o seguinte: son, filho, if I spare them, se eu os poupar, I will not spare you. eu não vou poupar você. If you undertake for them, Se você assumir o lugar deles, expect no abatements, não espere qualquer amaciada, for the full force of my wrath porque a força plena da minha ira must be emptied tem que ser esvaziada for justice to be para satisfied. que a justiça seja satisfeita. And Christ, according to Flavel, E says, Cristo, de acordo com Flavel, I am content, Father. ele diz: eu estou contente, I am able to discharge it. eu vou receber isso. That's what he did. É isso que ele fez. When he was in the Garden of Gethsemane, Quando ele estava lá no jardim de Getsemane, he is praying and weeping, and drops of blood are pouring through his skin. ele está orando, está chorando e suor de sangue está saindo da sua pele. What had him in such anguish? O que deixou ele tão angustiado? Do you honestly think he was afraid of a Roman cross? Você acha que ele estava com medo de uma cruz romana? The first 3 centuries of church history, E os 3 primeiros séculos da história da they igreja, tell us that countless martyrs died on crosses. inúmeros mártires morreram em cruzes. And they went to those crosses singing hymns, E eles foram para essas cruzes cantando hinos, full of joy. cheio de gozo. So is the captain of our salvation afraid? Então o capitão da nossa salvação está com medo? Why is he praying this way? Por que ele está orando assim? Because Por quê? the cup, The cup. O policial. Não? copa, O cálice, obrigado. because the cup O cálice was filled foi enchido with the wrath of Almighty God. com a ira do Deus Todo-Poderoso. Read the prophets. Leia os profetas. Read Psalms. Leia os salmos. Oftentimes wrath is symbolized by a cup. Frequentemente, a ira é simbolizada pelo cálice. Let's put all the prophets together for a moment. Vamos colocar todos os profetas Let's aqui say it juntos this por um way. momento. Vamos colocar assim. God speaking. Deus está falando.
Because of the iniquity of the nations, por causa da iniquidade das nações, I will hand them the cup of my wrath, eu vou conceder a eles o cálice da minha ira. and I will make them drink it, E eu vou fazê-los beber. and they will stagger and they will die. E eles vão morrer por causa But on disso. that cross, Mas naquela cruz, that cup aquele cálice that should have been drunk down by God's people, que deveria ter sido bebido pelo povo de Deus, it was handed to Christ, foi concedido a Cristo. and he drank it down. E ele bebeu. And when he cried out, "It is finished," E quando ele bebeu, e quando ele disse, está consumado, he turned it over, ele virou. and not one drop came forth. E nenhuma gota saiu. How can God justify the wicked and still be just? Como é que Deus pode justificar o ímpio e ainda assim ser justo? Because God himself paid the price. Porque o próprio Deus pagou o preço. God satisfied his own justice. Porque o próprio Deus satisfez a He sua appeased justiça. his own wrath. Ele apazigua a sua própria ira. Isaiah prophesies of the coming of the Messiah. Isaías profetiza sobre a vinda do Messias. And he says that the Messiah will win the battle E ele diz que o Messias vai vencer a batalha, as in the days of Midian. como nos dias de Midian. What happened in Midian? O que aconteceu em Midian? God triumphed and the people did nothing. Deus triunfou e o povo não fez nada. God went out and fought for the people. O povo, Deus saiu e lutou pelo povo. He delivered his people by his own right arm. Ele libertou o povo pelo seu próprio braço direito. And that's what he did on the cross. E é isso que ele fez na cruz. That all glory Que toda glória and honor e toda honra go to him. seja dada a ele. My dear friend, Meu querido amigo, this was not done in a corner. isso não foi feito num cantinho. I know what kind of world you live in. Eu sei o tipo de mundo em que você vive. Secular, Secular, proud, orgulhoso, denies history, nega a história, revises it, revisa a história, does everything it can faz tudo o que pode to wipe away the truth, para apagar a verdade, particularly the truth of this. particularmente a verdade do que está aqui. But you are without excuse. Mas você não tem desculpa. It has been testified Já foi testificado isso over aqui. and over Testemunhado de novo e de novo. through creation, Através da criação, through conscience, através da consciência, through history, através da through história, preacher, através de through pregadores, the uniqueness of this man Jesus of Nazareth. através da singularidade desse homem You Jesus are de without Nazaré. excuse. Você não tem desculpa. He died Ele morreu that you might be saved. para que você fosse salvo. And on the third day, he rose again from the E no dead. terceiro dia ele ressurgiu novamente dentre What os does that mortos. resurrection mean? O que significa essa ressurreição? Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. It's God's public declaration of the sonship of Christ. É a declaração pública de Deus sobre a filiação de Cristo. Romans chapter 4. Romanos capítulo 4. It's God's public declaration É a declaração pública de Deus that he has accepted Christ's death as satisfying his justice. que ele aceita a morte de Deus como satisfazendo a sua justiça. The book of Acts, O livro de Atos it is God's public declaration é a declaração pública de Deus that this world not only has a savior, que esse mundo não só tem um salvador, but it has a governor and a judge. mas tem um governador e um juiz. And you will stand before him. E você vai permanecer perante ele. Now, God calls all men everywhere to repent E agora Deus chama todo homem para se arrepender and to believe the gospel. e crer no evangelho. To repent Para se arrepender and to believe the e gospel. crer no evangelho. Not to repeat a prayer, Não repetir uma oração, not to raise a hand, não levantar uma mão, not to walk forward, não para vir aqui à frente, not all the superficial evangelism that we've received. não o evangelismo superficial que a gente recebeu. No, he commands all men everywhere to repent Ele ordena a todo homem, em todo lugar, que se and to arrependa trust in e Christ. confie em To Cristo. repent of your evil, Arrepender-se do seu mal, to acknowledge it before him, reconhecer perante Deus and to repent of trust in your own good e works. se arrepender da sua própria confiança nas suas obras. To count your best works as nothing A considerar as suas melhores obras como nada and to cling to e Christ se apegar a Cristo as your only hope. como a sua única esperança. It is to trust him, É confiar nele, to cut yourself off from every other means of é salvation. cortar qualquer ligação com qualquer outro
outro meio de salvação. and trust in the person and work of E Christ. confiar na pessoa e na obra de Cristo. Call upon Him. Clame por Ele. Search for Him in the Scriptures. Busque-o nas Escrituras. Seek counsel from godly men. Busque conselho de homens que But I são will tell you conselheiros. Mas eu digo o You seguinte, must seek Him mas você tem que buscá-lo until He is formed in you. até que ele seja formado em você. Until the Spirit of the living God Até o Espírito do Deus vivo testifies to your heart testificar no seu coração that you are a child of God. que você realmente é um filho de Deus. And then let me give you this gospel E warning. deixa eu dar essa advertência do Evangelho. If tonight Se hoje you trust in Christ, você confiar em Cristo you believe yourself to have trusted in e Christ, você achar que você realmente creu em Cristo, the evidence that you were truly converted, a evidência de que você realmente foi convertido, the evidence that you truly repented unto a salvation, evidência de que você realmente se arrependeu para a salvação, is that you will continue repenting all the days of your é life. que você vai continuar se arrependendo todos os dias da sua The vida. evidence that you have believed unto salvation A evidência de que você creu para a salvação is that you will continue believing all the days of your é life. que você continuará crendo todos os dias da sua And vida. that the evidence of justification E a evidência de justificação, is sanctification. santificação, That means the evidence that the power, that the condemnation of sin has been removed, a evidência de que a condenação do pecado foi removida is that gradually é que gradualmente you are growing holy você cresce em santidade and the power of sin is becoming less. e o poder do pecado se torna menor. Remember I said man only had two problems. Lembra que eu falei que o homem só tinha dois problemas? The condemnation of sin. A condenação do pecado. The moment a person trusts in Christ, No momento que ela crê em Cristo, that problem is solved. esse problema está resolvido. But the other problem is this. Mas o outro problema é o seguinte, It's the power of é sin. o poder do pecado. And this Isto is what we refer to as the doctrine of regeneration. é o que nós nos referimos como sendo a doutrina da regeneração. If you truly believe in Se Christ você realmente creu em Cristo unto salvation, para a salvação, it is because you have been regenerated by the Holy é Spirit. porque você foi regenerado pelo Espírito Santo. You have become a new creature. Você se tornou uma nova criatura. This is not Hebrew poetry. Isso aqui não é poesia hebraica. This is reality. Isso aqui é If realidade. any man be in Christ, Que todo homem em he's Cristo, a new creature. ele é uma nova criatura. And you will begin to E change. você vai começar a mudar. You will change because of the very nature of conversion. Você vai mudar por causa da própria natureza da And you will conversão. change because of the sovereign providence of God. E você vai mudar por causa da soberana providência de That He Deus. does not let His children go, Que Ele não deixa os seus filhos cair. but He loves them, E Ele os ama. teaches them, E os ensina. disciplines them, E os disciplina. relentlessly working all the days of their Sem life cansar, trabalha todos os dias na sua to vida. conform them to the image of Christ. Para conformá-los à imagem de Jesus And then Cristo. finally, E finalmente, in the name of no Christ nome de Cristo and in the power of e no Christ poder de Cristo and for the glory of e para a Christ, glória de He Cristo, brings those sons home to glory, Ele traz aqueles filhos para where a they glória, stand before Him perfect. onde eles permanecem Where- diante dele imperfeitamente. Where are you? Onde você está? Where are you? Onde você está? To be in an institution Para estar numa instituição that is Christian, que é cristã, or that began ou Christian, que começou cristã, or is that trying to be more ou Christian, está tentando se tornar mais cristã, or that really is Christian, ou que talvez seja cristã, can be very, very dangerous. pode ser muito perigoso. Where are you? Onde você está? Are you one of the countless students on this campus Você é um dos muitos alunos nesse campus who will go to hell when they die que vai para o inferno quando morrer, because they never knew Christ? porque nunca conheceram a Cristo? Or will you shine like a star in glory Ou você vai brilhar como uma estrela na glória, because you embraced the gospel porque você abraçou o Evangelho, and the gospel embraced you? e o Evangelho abraçou você? Let's pray. Vamos orar. Father, I pray that you would work in the hearts of people. Pai, eu peço que Tu trabalhes no coração das pessoas. God, do a work. Oh Senhor, faz uma obra. Convert men and women. Converte homens e mulheres. And Lord, bring people into their lives Oh Senhor, e traz pessoas para sua própria... Pessoas para Ti, Senhor. the godly men and women on this campus E pessoas cristãs para a vida deles. to help them,
para ajudá-los, to help them grow. para ajudá-los a crescer. Lord, we entrust these souls to you. Nosso Senhor, nós damos essas almas para o Senhor, In Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém.